Sejam bem-vindos ao quarto dia da programação da Sala de Autores e Lançamentos do Flipossos 2020. Daremos início ao nosso dia com um encontro super especial diretamente dos Estados Unidos com o queridinho do meio artístico, Léo Fux. Com 25 anos de carreira, ele já levou 3 milhões de espectadores para os teatros com seus espetáculos. No Flipossos 2020, ele irá falar sobre seu primeiro livro infantil, Chapeuzinho Vermelho, O Valor do Sorriso. Em releitura de conto infantil clássico, ele fala às crianças sobre a importância de escovar os dentes. As ilustrações são da atriz Carolina Dickman. A apresentação é da Gisele Ferreira, diretora da GSC Eventos Especiais e curadora do Flipossos. Essa atividade tem o oferecimento da editora Nova Fronteira. Sejam bem-vindos! Que Bem-vindos! Eu comecei, eu quis ficar assim, quase que eu fiz assim, você tá falando da mesma pessoa? Sou eu? Keila, pelo amor de Deus, logo de manhã, aqui nos Estados Unidos ainda não são nem 8 horas da manhã. Eu me senti muito lisonjeado de estar aqui e já receber tantos elogios de vocês. Obrigado. Mas são poucos perto de tudo que você de fato é. Que nada. Coisa boa. Obrigado, Keila, obrigado, Gisele, por estar aqui, por essa oportunidade. É minha primeira feira literária, assim. Olha que chique, que delícia. A gente vai te trazer muita sorte, viu? Exatamente. Ou seja, eu estou botando o pé direito com vocês. Então, estou muito feliz e obrigado pelo convite, tá, Gisele? Obrigada, Léo. Nós que agradecemos muitíssimo por você ter aceito e pela editora ter indicado também. Eu achei super interessante, porque, afinal de contas, você é uma pessoa do meio artístico, né, tá sempre no meio dos famosos e ligado com a área de teatro, e, de repente, agora se enveredou para literatura e literatura infantil, que é algo muito sensível, tem que ter muita habilidade, muita sensibilidade para falar com esse público. Por que você optou, primeira coisa, por que você optou agora para entrar na literatura e por que a literatura infantil? O que te moveu para a literatura infantil? Eu sempre tive um fascínio muito grande por tudo que é infantil. Acho que não é à toa que eu moro aqui em Orlando, que é do lado da Disney. Eu tenho essa coisa, eu brinco que eu sou uma eterna criança, assim, sabe? Tudo que eu puder mostrar a minha vida com o olhar de uma criança, eu acho que é o melhor lanterna que eu posso mostrar a minha vida, meu mundo. Eu comecei minha carreira há 27 anos atrás fazendo peça infantil. Eu fiz todos os clássicos possíveis da Disney. Eu fiz todos os clássicos dos Irmãos Grimm, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, Gasparzinho. Eu fiz Mulan, Bela e a Fera. Eu sempre fiz muita peça infantil. Eu trabalhei muito nesse lado lúdico, assim. E aí fui fazendo outras peças depois, fui fazendo peças maiores, e eu fiquei deixando um pouco de lado o teatro infantil. E eu sempre tive a filosofia que um teatro infantil bem feito, ele é a certeza que o nosso público do teatro nunca vai morrer. Porque eu fico muito triste, eu vejo as pessoas, elas não levam a sério, sabe, o teatro infantil. Elas acham que é por criança, faz qualquer coisa que a criança vai gostar e tá tudo certo. E não. Criança é o público que, se não gostou, vai falar. Se não quer alguma coisa, ele vai reclamar de alguma coisa, assim, sabe? Então, é uma resposta muito imediata e muito verdadeira. Sim. E aí eu comecei fazendo outras peças, tal. Há 12 anos atrás, eu estava cursando... Eu comecei... Que a carreira do artista, assim, é muito incerta. Então, não tem uma coisa assim, você faz uma faculdade disso, aí você vai virar isso. Não. Quando eu tinha 18 anos, minha família é muito tradicional, né? Eu tenho um pai que é administrador de empresas, minha mãe é assistente social, eu tenho um irmão médico e um outro economista. Eu sempre brinco que eu podia ser qualquer coisa, inclusive artista. Eu tinha liberdade de escolher o que eu queria. E no início, na minha casa, era muito assim, o teatrinho do Léo, é bacana, mas, o que você vai fazer realmente? Vamos pensar num plano B. E aí, eu me lembro que quando eu fui prestar vestibular, minha mãe falou, Léo, faz vestibular para jornalismo, porque pelo menos, filho, você vai ter uma outra profissão, sei lá o quê. Eu falei assim, mas mãe, eu não sei se é isso que eu quero, não é, tal. Fui me inscrever no vestibular com ela. Vi que tinha a primeira turma de cinema se formando. Falei, mãe, eu quero fazer cinema. Minha mãe, mas Léo, quem faz cinema se forma em quê? Mãe, vira cineasta. Então isso era muito distante para minha mãe. Minha mãe falava, você vai virar um cineasta, filho? Mas assim, você tem
certeza disso. Aí eu comecei a fazer cinema. Eu fiz 4 períodos. Só que aí a carreira do artista é um pouco assim. Aí no meio da faculdade eu passei num teste para uma peça muito sucesso, que era o Confissões de Adolescente. Eu tinha, imagina, 18, 19 anos na época, e era uma peça que falava tudo o que eu queria falar no momento. E eu consegui convencer meus pais, falar, olha, eu volto, mas assim, é minha vida que está aqui. E foi, porque foi minha maior faculdade de teatro da vida, né? Porque imagina, eu com 18, 19 anos, eu viajava o Brasil inteiro, conhecendo cada final de semana num lugar diferente. Tinha viagens que a gente fazia que a gente ficava 70 dias fora de casa. Imagina, vários adolescentes num micro-ônibus com a nossa cara, viajando o Brasil inteiro. Tanto que antes de começar, eu falei, eu fiz peça aí em Poços de Caldas, num cinema que tinha aí. E foi muito legal. Foi muito importante, assim, para mim, para minha carreira. Aprender a cada dia conhecer um público diferente, conhecer pessoas. Mais tarde, tô falando muito, tá, Gi? Quando você quiser. Não, pode falar, né? Eu quero conhecer esse lado seu mesmo. Pode, o pessoal com certeza está querendo quer saber esse outro lado seu. Fica tranquilo. Aí, há 12 anos atrás, 13 anos mais ou menos, eu estava num momento meio assim de ócio criativo, sabe? Quando você já tinha feito alguns sucessos, já tinha feito muito fracasso, estava meio que. Falei, poxa, eu acho que chegou o momento de voltar a estudar. Pô, meus pais que sempre falavam a importância, né, do estudo, porque eu não tinha me formado ainda, mas ao mesmo tempo eu sempre fui um cara que, imagina, eu estudo muito para minha carreira, assim. Eu leio muito, eu sou muito curioso, eu quero o tempo inteiro estar vendo o que é para fazer, o que eu vou fazer e tal. E aí eu falei, vou fazer uma faculdade que eu acho que tem a minha cara. Fiz letras, literatura. E aí eu me apaixonei. Era tipo, para mim, era como se fosse uma aula. Eu me lembro que os meus amigos, quando tinham apresentação na turma de, vou ter que dar uma aula hoje sobre sei lá o que, eu falava, cara, é o que eu vou fazer, tá tudo certo, eu vou arrasar nisso, porque isso é minha praia, entendeu? E aí eu comecei a amar. Imagina, era um período inteiro estudando Clarice Lispector. Sabe, era um sonho para mim. Era um sonho e falava, cara, isso é uma faculdade mesmo? E aí, nessa mesma época, o meu melhor amigo, que é dentista, que é meu melhor amigo da vida inteira, que é o Fábio Nicoletti, falou, pô, Léo, por que você não faz uma peça voltada para, sabe, saúde bucal? Eu olhei para a cara dele e falei, mas me conta isso, Fábio, fazer uma peça de dente, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Eu não conheço esse meu universo, esse universo é seu, não é meu. Ele, cara, você não entende a dificuldade que as mães têm aqui, quando eu estou tratando as crianças, de tentar ensinar para elas a importância da escovação, a importância com os cuidados bucais. Aí começou a falar umas coisas assim, mas eu achei tudo muito esquisito. Ele falou, Léo, vou te dar uns 5 livrinhos que eu tenho aqui, que eu acabei de ir de uma palestra que eu fui de odontologia infantil, que aí tem várias coisas. Ele começou a me dar várias coisas, mas eu olhei para... Sabe aquilo que você fala assim, que é isso, meu Deus? Tá. E eu não sei dormir no ponto, né? Na mesma madrugada eu falei, agora eu vou pensar nisso. Vou pegar uma super famosa, que todo mundo conhece, que eu amo, que é Chapeuzinho Vermelho, e eu vou contar essa história de uma forma completamente diferente. Eu vou, e fiz assim, juro, sem pretensão nenhuma, Gisele. Nenhuma. Que coisa. Aí eu falei, cara, mas só que a Chapeuzinho não vai ser a Chapeuzinho que você encontra nos clássicos, sabe? Tão tradicional. Ela vai ser minha moleca. Ela joga bola com os primos. Ela é de verdade, sabe? Ela não tá num castelinho, não tá vivendo, sabe? E aí eu botei ela mais humanizada, assim. Então ela não tinha tanto esses cuidados. Ela chegava na escola e queria fazer as coisas. Almoçava e esquecia de escovar o dente, estava com o dente sujo de feijão. E a mãe era uma piruaça, que falava, minha filha, pelo amor de Deus, você tem que ter esses hábitos, o que as minhas amigas vão pensar da região? Minha filha com caroço de feijão. E a mãe é meio perua, então ela vivia comprando coisas. E aí ela foi numa promoção lá do mercado, numa parte que tinha uma super escova de dente mágica, que é uma super escova gigante, que aí a criança tinha que repetir umas palavras, assim, que era dente, dentinho, dentão. Me ajude a ter um sorrisão. Dente, dentinho, dentão, me ajude a ter um sorrisão.
E diziam que se falasse as palavras mágicas, mas com muita fé, com muita alegria, com muita animação, aparecia um tal de super dente herói, que era o Super Nico. O meu melhor amigo, que é Fábio Nicoletti, e o apelido dele é Nico. Então, veio o Super Nico da história, né? Cara, e aí a minha história ficou uma loucurinha, tipo assim, o Super Nico ajuda o Chapeuzinho no caminho da casa da vovozinha. O meu lobo mau da minha história, ele não é mau. Ele é um lobo mau bom. Ele só é mau porque ele não tinha cuidado com a escovação, ele tinha muito bafo e muita cárie. E aí ele não tinha amigo, ele não tinha nenhum amigo para ensinar ele a escovar os dentes. Então ele começou a crescer ficando sozinho e mal. Ele começou mas super interessante. É muito bonitinho, é muito. Sabe por quê? Me chamou muita atenção pelo seguinte, eu sempre fui muito, muito encanada com esse negócio de dentição, de escovação, de saúde bucal, que eu acho isso extremamente fundamental. E eu ia mesmo te perguntar por que que você tinha chegado a pensar nessa proposta de fazer o chapeuzinho ligada com essa questão da higiene bucal. Por que será? Agora você já me falou o fio da meada, né? E a gente cresce com uma coisa, né, Gisele, que assim, dentista não é uma coisa legal. Você ouve aquele o barulho é horrível. Horrível. Até hoje, quando eu vou no meu eu falo, ai, que saco. Graças a Deus que eu não tenho muito problema com coisa de dente, porque eu acho pavoroso. O barulho, a tensão, sei lá o quê. E aí é muito engraçado que quando eu comecei a fazer a peça, que a peça veio primeiro, né? As mães terminavam me agradecendo. Ela falava, vocês não estão entendendo. O meu filho ficou pedindo para escovar os dentes hoje, depois do... Olha, que bacana. Eu falei, caraca! Esse é o objetivo, né? Ele tinha que escovar os dentes, que o Super Nico ia aparecer. Eu falei, opa, peraí. Tem alguma historinha aí, tem alguma luz nessa história, né? Responsabilidade imensa sua, né? De comunicar com esse público tão sensível, assim, ao que você falou. Eles sabem o que é verdade, eles não gostam de mentira. Então, é muito importante ensinar. E depois a higiene bucal é uma coisa importantíssima, Léo. Você pegou num ponto muito importante. Eu falo porque a gente que é descendente de português, e você deve saber, Portugal tem um problema gravíssimo de dentição, de higiene bucal na população de um modo geral. Tanto que teve um boom, uma época, de vários dentistas brasileiros que foram para Portugal, inclusive vários amigos meus, dentistas aqui de Poços mesmo, que foram para Portugal exatamente porque lá é muito deficiente essa questão de higiene bucal e de cuidados com os dentes. Né? E eu, como portuguesa, eu também sempre reclamei disso, né? Porque os meus avós, a minha mãe, segundo ela, dizia que os avós, que os pais dela não ligavam muito, não tinha muito cuidado com os dentes, não escovavam os dentes, nem nada, e eu sempre fui muito preocupada com isso, porque eu tive, na infância, algumas cáries, e isso acabou me trazendo, até agora, a vida adulta, alguns problemas nos meus dentes que eu tenho muita tristeza disso. E quando eu tive a minha filha, eu falei, eu nunca quero que a minha filha tenha problema de dentição. Caraca. Não tenha problema. E ela tem os dentes perfeitos, ela tem marcada dentária linda, ela inclusive mora na Suíça. E ela nunca teve uma cárie, ela tem 25 anos, nunca teve uma cárie. Eu também nunca tive uma cárie, eu fiz 40 anos agora, você acredita? Olha que coisa. E não é possível isso? Isso é possível. Só com o quê? Com higiene bucal. Eu acho que você acertou, assim, maravilhosamente bem. Eu acho que isso é uma cultura que a gente tem que impor desde pequeno para as nossas crianças. E não é questão de classe social, não, né, Léo? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Não, é muito interessante. E aí eu fiz a peça, né? E foi tipo um boom, assim. As pessoas amavam, eu fiz várias versões, montagens. E aí a última montagem que eu fiz em 2017, eu fui eleito um dos melhores espetáculos infantis num festival de teatro que é o FITA, que é um festival super bacana no Rio de Janeiro. Ali eu tive um pouco a dimensão, que eu falei, cara, era uma pecinha pequena, de repente a gente conseguiu um edital, teve uma grana, a gente aumentou, fez um figurino mais bacana, mas de repente eu comecei a perceber que a peça, independente se tinha dinheiro ou não, independente se era um sucesso ou não, ela tocava as pessoas. E eu acho que quando a gente toca na verdade e no coração, é irresistível, né? Não tem como a receita ser diferente, assim, realmente, quando a gente
faz com amor, acontece e chega lá. Então, eu sempre fiz isso com essa peça. Aí, quando eu conheci Nova Fronteira, Rede Ouro, eu me apaixonei imediatamente por eles. Eu tive uma reunião com a Dani, da editora, que é uma querida Dani Cajueiro. E aí, logo em seguida, me apresentou a Mari. E a gente falou, cara, vamos fazer? Elas no início falaram, vamos, mas como é que seria? Eu falei assim, cara, a peça está toda escrita para teatro, né? É texto. Vamos tentar uma adaptação para conto e vamos fazer. E foi um processo muito engraçado e, ao mesmo tempo, que eu nunca tinha vivido como autor, porque eu tive que me desprender de algumas palavras que eu falava há 10 anos na peça para virar conto. Eu falava, mas tá esquisito isso, como é que seria isso? É estranho, eu não sei, eu tô acostumado a ter o ouvido, né? Cara, a gente fez com tanta delicadeza, com tanto carinho, que aconteceu de uma forma brilhante. E aí, eu que sou um cara que amo trabalhar com amigo, né? Minha carreira, assim, eu sou muito marcado, todos os meus espetáculos, você vê, eu fiz O Meu Passado Não Me Condena com a Fernanda Souza, foram 7 anos em cartaz, mais de 1 milhão de espectadores, só valeu a pena por ter feito com ela, que é uma parceirona, uma amigona da vida toda. Eu fiz Tô Grávida com a Fernanda Rodrigues e com o Paulinho Vilhena, que são amigos da vida toda. Eu fiz Aonde Está Você Agora com Bruno Galhaço, Thiago Martins, ou seja, eu sempre fui esse cara que, se deixar, eu vou estar sempre trabalhando com um amigo. E essa peça foi uma homenagem ao meu melhor amigo, que é o Fábio Nicoletti. Eu falei, cara, eu vou trazer uma pessoa, tirar ela da zona de conforto dela e vou convidar a Carolina Dickmann para ser minha. Eu ia te perguntar por que ela. Porque a Carol é uma das minhas melhores amigas da vida inteira. Ela tem um talento absurdo, assim. É muito louco, porque a gente está acostumado a ver a Carolina Dickmann, né, há 30 anos na televisão brasileira, sendo essa musa, essa boa atriz, raspa cabelo, ganha prêmio e tal. E a gente, às vezes, como o sistema vai te levando para fazer o mesmo a vida inteira, você tenta, às vezes, de explorar alguns talentos que estão guardados com você, assim, sabe? E a Carol canta pra caramba, ela canta demais, canta lindamente. Tanto que ano passado a gente produziu um espetáculo junto, que é o Karaokê, que é um meio show, meio peça. Sim. E ela desenha demais. Esses quadros que estão aqui ali atrás. Eu tenho uma coleção de biquíni com ela, que a gente já está na 4ª coleção. Ela é uma bacana. Ela não gostava de mostrar isso para ninguém. Se a Carolina falasse assim, Carol, faz a ilustração do meu livro, ela falar, nem ferrando, não sei fazer isso. Então eu comecei fazendo assim, Carol, você poderia, de repente, fazer na sua cabeça, se você fosse fazer assim, a vovozinha, como é que seria? Aí ela foi... Ai, que bonitinho, gente. Não, ela tem uns traços muito infantilzinhos mesmo. Não, e uma assinatura. Aí eu falei, poderia fazer um dente super-herói. Ela, dente super-herói? Eu falei assim, que tivesse uma super capa, como que seria? Aí ela fez isso. Ai, que bonitinho. Aí ela começou. Quando eu vi, eu falei assim, Carol, faz a capa só para ver como é que ficaria. Essa menininha ficou uma coisa fofa. Quando ela fez, eu falei, então, Carol, eu tenho só que marcar uma reunião com a editora, com a Rede Ouro, porque você vai ser a nossa ilustradora. Ela, não, eu não sei fazer. Eu falei assim, não, olha só, eu já mostrei que estou apaixonados por você. Não existe possibilidade. Que bacana, Léo. Foi uma combinação perfeita. Ficou lindo o livrinho, muito bonito. Ficou, tem um orgulho. Não, uma delícia. Eu estou muito orgulhoso, assim, mesmo. Porque eu acho que ele tem várias importâncias na minha vida. Esse livro, ele fala de um renascimento artístico meu, que eu acho que eu tive há 12 anos atrás. No encontro de escrever, que eu sempre amei, mas eu sempre deixava de lado, assim, porque você assumir que você vou escrever é uma coisa que bate numa coisa assim, vem cá, você é autor mesmo? Parece que agora eu virei autor, é uma coisa muito louca. No dia é o primeiro livro seu, né? Oi? É o primeiro livro seu. É o primeiro livro e peça de teatro é a 4ª que eu escrevo. Tá. E você está com alguma intenção de fazer alguma outra coisa para criança? Também nessa linha educacional? Tô, sabia?
porque eu gosto de criança. Eu tenho 7 afilhados. Meu apelido é Dindo Léo, para lá, para cá, para lá e para cá. Então, eu tenho esse universo muito grande. Intrínseco. Então, eu acho que vai vir coisa aí, sim. Vai vir coisa. Que coisa boa, que coisa boa. E é muito engraçado, né? Quando a gente sempre tem os sonhos, né? A gente fica assim, poxa, escrever livro é um marco na vida de qualquer pessoa, né? Você escrever um livro, você, tipo, caraca, você tem um livro. E quando pensamos no livro, eu falei, cara, imagina como é que vai ser o lançamento do meu livro. Meu Deus do céu. Nossa, eu conheço muita gente, eu trabalho com muita gente. Eu falei, cara, eu vou fazer um lançamento. Que eu nem sei, vou passar o dia inteiro da tarde dando autógrafo, conversando. Quando começou a rolar e eu vi que eu não ia poder voltar para o Brasil, porque a gente não ia poder fazer esse lançamento, eu fiquei tão arrasado, Gisele. Falei, cara, mas eu acho que eu só escrevi esse livro para encontrar com as pessoas. Pô, o que vai ser agora? E vou te falar, a gente encontrou uma fórmula nova dessa lançamento virtual, algumas lives. O que eu fiz? Eu preparei um livro com um kit, então eu entregava para os amigos. Olha que lindo. Eu fiz uma máscara com todas as ilustrações do dente. Ai, que fofura! E aí tinha uma necessaire dentro, uma escova de dente. Enfim, eu fiz um trabalho muito bonito, assim, uma entrega muito bonita. E olha, chegou nas pessoas. Gisele, você não está entendendo. Eu mandei para mais de 100 personalidades. E assim, era tipo Luciano Huck recebendo o nosso livro, Ivete Sangalo, e de repente você via era Marcos Mion, de repente a Xuxa. Eu falei assim, olha, que gostoso. Eu acho que nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que no meu lançamento eu ia atingir tanta gente bacana. Olha, que bacana. E todos formadores de opinião que podem repercutir isso ainda mais, né? Não. E o pessoal da Nova Fronteira, assim, eu tenho um caso, realmente criei um caso de amor com eles, sabe? Porque eles me respeitaram tanto, eles entenderam da importância para mim, o que era a gente fazer esse lançamento muito bem feito. Porque como eu estou aqui nos Estados Unidos, mas pensa, o livro ficou pronto dia 5 de outubro. A gente tinha que chegar livro para os Estados Unidos, para eu autografar junto com a Carol, que está morando aqui em Miami também. Ela está morando aí? Ela mora em Miami. Ela volta só para fazer novela, essas coisas. E aí, a gente tinha que lançar antes do Dia das Crianças. Tipo, tudo não ia dar certo. Nunca ia dar certo isso. Nunca. E deu. Quando tem que dar, dá. Eu consegui lançar meu livro 2 dias antes do meu aniversário, 3 dias antes do Dia das Crianças. E foi uma explosão de alegria. Eu falei que, como eu não pude voltar, eu fiz 40 anos esse ano, e eu não pude voltar para estar com a minha família, com os meus melhores amigos, era como se um pouquinho, um pedacinho meu, uma parte minha estivesse chegando a cada um. Porque, assim, o livro é um pouquinho do seu sonho que está aqui dentro, sabe? Sim. Então, me emocionei demais, assim. Eu falo aqui quantas vezes for possível do carinho e da generosidade que todos os Dedos de Ouro, todos do marketing. Ela foi ótima mesmo. Quando eu falei com a Ed Ouro e a Nova Fronteira, porque aqui, Léo, nesse festival nosso, o Flipossos, o Festival Literário Internacional... Vocês estão aqui assistindo a gente? Eles falam alguma coisa, não? Acho que falam no Comments, mas aí eu tenho que pedir para a minha equipe lá passar para a gente. Mas esse ambiente que a gente está conversando agora é uma plataforma digital, não é YouTube, não é aberto assim. Porque o que acontece? Não sei se você sabe, mas o Festival Literário Internacional aqui de Poços de Caldas completa 15 anos esse ano. Ah, que legal! Então, a gente estava com tudo pronto para acontecer o evento presencial em final de abril, começo de maio. Mas aí veio a pandemia, aconteceu essa loucura toda e a gente teve que migrar todo o nosso projeto para o virtual. Nessa migração, a gente acabou encontrando um parceiro de tecnologia aqui mesmo, na nossa cidade, que resolveu a parcerizar com a gente e oferecer a plataforma digital. Então, a gente está dentro de um ambiente que é muito importante a gente mencionar, que as pessoas têm que se inscrever para logar dentro dessa plataforma. Depois, essa nossa conversa vai ficar disponibilizada, eu vou passar para você também, você pode repercutir, pode passar para os amigos,
Porque eu acho que é uma conversa meio histórica para você, que é a primeira vez que você está participando de um festival, né? Inclusive, ver se a gente não tem como a gente consiga pegar aqui, eu faço os melhores momentos para botar também no Exato. Aproveitar as redes sociais, que eu tenho bastante seguidor, para isso, né? Para as pessoas para divulgar mais ainda os 15 anos do Flippossos. Flippossos. Exato, e eu fiquei tão feliz também da Ediouro participar conosco, e a Ediouro, inclusive, está fazendo parte dessa feira virtual, porque nós estamos numa sala de bate-papo, Léo, mas tem acontecendo paralelo, está rolando a maior feira virtual do livro desse ano, que é junto com esse projeto. Legal. Então, os livros do Léo, viu, pessoal, estão sendo vendidos no estande da Ediouro Nova Fronteira, aqui na nossa feira virtual. Olha lá, gente, olha só. Eu acordei 7 horas da manhã aqui nos Estados Unidos para estar falando com você. Se você não comprar meu livro, eu nem sei. Eu vou embora e nunca mais falo com você, tá bom? Ó, tá me perguntando aqui se eu tenho intenção de escrever mais livros nesse formato. Tenho sim. Quem sabe ano que vem não vem um livro novo aí. É mesmo, e quem sabe não vai ser no presencial e você vem para Poços de Caldas. Você conhece o maior Poços de prazer, Caldas? Imagina que lindo. Ai, maravilhoso. Delícia, adorar receber você aqui. Agora, Léo, me conta uma coisa, como é que foi para você entrar nesse mundo artístico, que você hoje é uma pessoa super respeitada por centenas de artistas e é amigo dos famosos todos aí, na parte de teatro, televisão, música. Antes de falar, vou até te cortar. Você viu a contracapa do meu livro? Você viu? A contracapa do meu livro? Ah, contracapa. Olha só, eu tenho Angélica falando de mim, eu tenho Exato. Ivete Sangalo, Débora Seco, Thalita Rebouças, gente. Thalita Rebouças, que é escritora infanto-juvenil, famosa. Olha, eu falei assim, olha, o livro não precisa nem vender nada, não precisa nem sair. Só de ter isso daqui, eu vou moldurar e vou guardar. É verdade, porque são referências importantes, né? Principalmente a Thalita, que é uma referência na literatura infanto-juvenil. E todo mundo com maior... É engraçado, isso eu senti muito um pouco no mercado literário. E as pessoas muito abrindo as portas, sabe? E sendo, tipo, realmente me recebendo, não com um olhar diferente, tipo assim, que podia ter esse preconceito. Como assim, você escrevendo um livro, você é produtor de teatro, você não é autor. Sim. E me receberam tão bem. Falaram, Léo, você é um cara que... Ela falou uma coisa que eu achei tão bonita num dia. Ela falou assim, você é um cara que a gente quer estar junto. E seja escrevendo, seja dirigindo, que coisa boa. Seja tomando um café. Então, isso é muito importante. Quem a gente quer levar para casa. Então, ela falou assim, eu tenho certeza que vai dar certo escrevendo, porque é isso que você escreve com a alma, com o coração, com o olho no olho. Não, e esse mundo da literatura é tão fantástico, é tão maravilhoso, e você encontra pessoas tão bacanas. É um outro universo, sabe? Diferente desse do teatro, lógico que todos fazem parte das artes. Né? Arte é arte, a gente sabe que arte seja qual for, teatro, música, dança, literatura, cinema, são todas maravilhosas. Mas, especialmente, o mundo da literatura é muito fascinante. Você entrou, agora você vai pegar esse bichinho, Léo, você nunca mais vai sair, você vai ver. Tomara, você vai ficar super envolvido. Mas como é que foi a entrada sua nesse mundão de gente famosa? É engraçado, às vezes eu até paro e penso. Como é que começou isso? E eu acho engraçado e curioso quando as pessoas falam, nossa, mas você conhece muitos famosos. Nossa, como é que é isso? Eu nunca conheci ninguém. Minha vida não tinha nada a ver com isso. Eu era um menino completamente normal, da Zona Norte do Rio de Janeiro, e nunca tive acesso a isso. Então, quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a conhecer alguns primeiros amigos que ainda não eram famosos, mas daqui a pouco começaram a fazer uma novela. E foi... Um dos primeiros que eu tive assim foi o Thiago Fragoso, que ele fazia na época o Clone, e a gente era amigo e tal. A gente, inclusive, começou a esboçar uma peça junto, porque na época do Confissões de Adolescente, a Maria Mariana tinha escrito mais para o universo feminino, né? Falando das primeiras vezes da mulher. E aí a gente começou a esboçar um texto falando sobre as confissões masculinas, como é que seria a gente contar a nossa versão. E aí foi ele. Aí logo em seguida mesmo, 6 meses depois, eu conheci o Bruno Galhaço. Que, na verdade, ele tinha ido para fazer Chiquititas, mas ainda nem fazia novela.
Então, assim, a gente começou todo mundo meio que junto ali, sabe? E logo o Bruno desapontou, virou essa celebridade que ele virou, e o Bruno tem uma qualidade que acho que muito digna e muito nobre, assim, de um ser humano. Ele tem os mesmos amigos da vida inteira, então a gente é amigo há 25 anos. Eu sou padrinho de casamento dele, eu sou padrinho do Bless, do filho dele. A gente tem uma história muito muito forte, muito ligada. Então, e o Bruno sempre foi aquele cara assim, vai ter, sei lá o que, na casa de Roberto Braga. Não, só vou se meu amigo for. Eu ficava lá olhando para a casa dele, Bruno, mas eu não conheço ninguém. Não vou sozinho. Aí a gente ia na festa na casa do Luciano Huck e da Angélica. Não, Léo, você vai comigo. Eu falo, meu Deus do céu, como assim? E eu sempre fui esse cara que eu nunca fiz tipo na vida, sabe? Eu nunca fui esse cara que tipo, lá, tudo bom? Oi, tudo bom, Angélica? Eu sou eu falo besteira, e eu sou irreverente. E eu acho que foi através disso que eu comecei, as pessoas começaram a me olhar de uma forma assim, peraí, ele não é só o Léo, legal, amigo do Bruno, ele é um cara interessante, inteligente, e assim, o cara que fala besteira, mas ao mesmo tempo tá lá no teatro no dia seguinte fazendo as suas coisas e honrando com seus compromissos. Então eu comecei a entrar nesse lugar, e aí as pessoas me conheceram, a Débora Seco me conheceu, se apaixonou por mim, falou, eu quero fazer uma peça com você. E eu falei, caralho, vou fazer uma peça com a Débora Seco, meu irmão, que isso? Então eu comecei a ir para um outro lado, que eu falei assim, caramba, que legal. Que bacana. E aí é engraçado de ver que hoje em dia as pessoas, elas têm uma coisa comigo, que as pessoas querem fazer peça comigo, até mais por uma experiência de fazer teatro. Eles falam, Léo, você tem uma forma de realizar, porque eu sou assim, eu sou um cara que eu comecei com Domingos Oliveira. Domingos Oliveira é uma coisa, né? Uma coisa da vida, assim. Nossa, foi a minha maior escola, minha maior faculdade, e o Domingos sempre dizia para mim o seguinte, o artista, para sobreviver, ele tem que se reinventar a cada segundo. Então você não tem que pensar que, nossa, eu tenho que escrever o melhor livro do mundo, nossa, eu tenho que fazer a melhor peça do mundo. Não, você tem que fazer. Você tem que encontrar os seus amigos, pegar um papel, uma caneta e falar, vamos marcar semana que vem então para a gente fazer uma leitura de uma coisa e vamos ver qual é, e vamos ver se vai dar certo. Vai fazer e realizar. Então eu sempre fui esse produtor que eu chego, juro, a Débora que fala, Seco, ela fala, Léo, eu marco tomar um café e uma Coca Zero com você, eu saio com uma data de estreia. Você não. É isso, eu não deixo pensar, porque se a gente pensa muito, a gente não realiza. Com certeza. A gente precisa peitar as coisas, a gente, assim, é gostoso sonhar, mas é tão mais gostoso realizar, sabe? Então, eu acho que eu sou um cara muito realizador mesmo, assim. Muito. Isso é muito importante, né? É pensar, fazer, realizar, fazer acontecer. Mas isso também não é uma característica comum a todos, não, né, Léo? Na verdade, tem que ter muita coragem, tem que ter muita força de vontade, tem que estar muito, assim, muito consciente de que pode ser muito bom, mas também pode ser terrível, pode ser um monte de problema. Tem que estar muito... Uma coisa engraçada que eu vi brincando com o Bruno, que hoje em dia, né, eu conheço muita gente, eu conheço mais gente que o Bruno. Olha, e aí, às vezes, o Bruno vai lançar alguma coisa e fala, Léo, você não quer ver se a Ivete pode fazer sei lá o quê? Eu falo assim, olha, acho que o jogo virou, não é mesmo? Hoje em dia eu conheço todo mundo. Que gostoso. Ô, Léo, me conta uma coisa, você está aí nos Estados Unidos, na Flórida, o que você está fazendo aí? Qual que é o trabalho que você está desenvolvendo nesse momento? E me conta um pouquinho desse sarau, que foi até premiado, né? Vou contar tudo, então. Conta tudo, olha que delícia. Quando eu for à Flórida, eu vou visitar você. Por favor, vai ser um prazer. Então, eu sempre amei esse lugar. Eu sempre amei Orlando, Flórida. Eu sempre me lembro que a primeira vez que eu vim para cá, eu devia ter uns 14 anos, eu vim em excursão do colégio com os amigos, e eu tinha acabado de começar a fazer teatro. Então, quando eu estava no Magic Kingdom, né, que é o parque mais famoso daqui, eu me lembro que eu vi aqueles fogos, aquela magia toda, eu falei assim, um dia eu ainda vou morar aqui. Coisa de 14 anos, tá? Aí eu vendo aqueles fogos e aquela magia tão perfeita, e eu fazendo minhas peças humildes, infantis, pequenas ainda, eu olhei para aqueles fogos e eu falei assim, e que Deus me permita voltar muitas outras vezes através do meu trabalho nesse lugar mágico. Olha, tem uma promessa que eu vou fazer para a minha vida, é que eu vou sobreviver como artista até o último minuto da minha vida.
E isso significa ou eu escrevendo, produzindo, dirigindo, dando aula de teatro, ou sendo contra-regra. Não interessa como que eu vou fazer, mas eu vou fazer, vou fazer acontecer. E Que assim, bacana. não pensa que é bonitinho de falar e foi muito fácil. Não, foi Claro, muito difícil. É difícil claro. até hoje. É uma coisa assim, é um caminho a ser percorrido que você olha e você fala assim, caraca, é difícil. É difícil ver que quantas vezes eu abri mão dos meus sonhos, abri mão de estar com a minha família no Dia dos Pais, no Dia das Mães, aniversário. Eu já abri mão de muita coisa para estar no palco, para estar no teatro. Então, é uma vida assim. Toda vez que a pessoa fala, mas ele é tão fofinho, ele é tão bonitinho, queria tanto fazer teatro. É isso mesmo que você quer? Porque não é, o sol não nasce para todos. Nem sempre você vai ganhar dinheiro, nem sempre você vai fazer sucesso, nem sempre. Mas eu não saberia fazer outra coisa se não fosse isso. Juro por Deus, eu sou muito feliz no que eu faço. Eu falo com o olhinho brilhando, assim, sabe? Eu sou um cara, eu sou entusiasta, eu amo a minha profissão, eu faço com amor, com tesão, assim, vontade de fazer dar certo. Pois é, você já falou aí, só nisso aí você já colocou 90% da resposta, porque se não tiver tesão, não tiver amor, não tiver muita vontade, muita Tem nada, garra, né? Se fazer alguma coisa sem amor, não dá, né, Léo? E assim, Gisele, quando começou essa coisa do tipo, poxa, eu comecei a pensar nesse processo só tem 2 anos de me mudar. Eu falei, cara, eu já fiz muita peça, já fiz 66 espetáculos de teatro. Fazer 66 é muita coisa, gente. Eu já trabalhei com as pessoas que eu queria, que eu admiro, e vou continuar trabalhando, óbvio. Nossa, você é tão jovem, meu Deus, já fez tudo isso. Imagina quanta produção que você ainda tem, Léo. Surreal, não, e assim, eu sou muito. Eu tenho uma versatilidade grande. E aí, há 3 anos atrás, eu comecei a dirigir o canal da Giovanni Eubank, que eu sou padrinho de casamento dela, tal. Então, aí a gente fez um canal de YouTube que é o Jock, que é o maior sucesso. Eu escrevia, que eu brincava de roteirizar, produzir e dirigir. Então, eu comecei a ir para um pouco. Eu comecei a brincar dentro das minhas possibilidades, das minhas vertentes, entender o que mais eu poderia fazer, porque eu comecei a me incomodar de virar uma fábrica de teatro, que era por ano fazer 6, 7 peças, por ano 6, 7 peças. Eu comecei a falar, peraí, eu acho que eu estou fazendo uma máquina de pizza, e eu não quero virar uma fornada de pizza. Eu quero continuar com a minha arte, porque o artista ele precisa de desafio. Ele precisa saber assim, cara, o que eu vou fazer agora? Eu não sei. Se você sabe já, você perde a graça, você perde o frescor da vida, sabe? Sim. A gente ter esse frescor, é tão bom a gente não achar que sabe ainda, sabe? Você tá sempre reaprendendo. Aí tá isso. Aí eu falei, cara, mas tem um sonho aí de um menininho que queria morar perto da Disney, né? Mudar tudo essa vida. Chega um momento que a vida artística ela te consome muito. E se você não tem um cuidado de falar, pô, peraí, agora eu tô casado, agora eu quero pensar em ter meu filho, agora eu quero frear um pouco a minha vida para dar a vazão a um outro lugar do Léo. Sair um pouco dessa mesmice mesmo, que é a vida artística também. Mas só que eu fiz, assim, eu tirei um visto que é de talentos extraordinários, que me permite morar aqui. E meu marido, vamos, a gente vai passar 3 meses, a gente entra numa aula de inglês para a gente dar uma estudada, ver se é isso mesmo que a gente quer, tal. Depois a gente vê o que vai ser. Aí começou a pandemia, aí a gente falou, vamos ficar mais 15 dias, né? Mais 15, porque assim, é esquisito. Cá estou eu morando há 1 ano, praticamente, toda. Continuo com o meu apartamento no Brasil, que eu vou abandonar o Brasil. Porque, imagina, eu tenho várias peças, vários projetos que eu vou fazer lá e vou fazer sempre, mas a minha vida é fazer uma ponte aérea dos sonhos. Brasil, sim. E aí você está fazendo... E esse sarau? Esse sarau é um projeto novo? Então, é um projeto novo, velho. Porque foi o primeiro projeto que eu fiz na vida
há 25 anos atrás. Eu fazia ele no Rio de Janeiro, num restaurante na Zona Sul. Olha! Pegava umas poesias, tinha um músico e a gente fazia pequenininho para 20 pessoas, 15 pessoas. Quando eu vim para cá, eu falei assim, ó, parado eu não vou fazer, não vou ficar. E eu sou um cara que eu sou muito adaptável. Assim, ano passado eu fiz peça no Vivo Rio para 3 mil pessoas. Uhum. Auditório para 5, 6 mil pessoas. Eu falei, não vai ser assim lá. Vai ser uma vida nova. Vou estar reaprendendo a viver uma vida nova. E, ao mesmo tempo, eu quero não só fazer o projeto dos outros, eu quero fazer os meus projetos. Fiquei com isso na cabeça. Aí eu falei com uma produtora aqui, eu falei, pô, já sei, eu vou querer fazer um sarau. Vou fazer um sarau que eu fazia há um tempão atrás, pego um músico. Todo mundo diz que Orlando não vai dar certo. Porque Orlando só tem parque e só tem shopping. Mas deixa eu tentar, vai que dá certo, não sei. Olha. Um restaurante chiquinho, esquérrimo, assim, um japonês, super aconchegante. Falei, vou fazer para 30 pessoas, uma vez por semana, começar em janeiro nas férias, aí eu começo falando de poesias, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, que eu sou apaixonado. Ai, que lindo! Quem mora aqui há muito tempo vai amar ouvir Vinícius, Tom Jobim, Caetano. E eu falei, cara, vai ser gostoso. E no final, eu vou fazer virar uma grande festa. Então eu começo mais antigo e de repente eu termino ele com uma Ivete, com uma Marisa Monte, enfim. Que bacana. O primeiro para 30 pessoas, o segundo para 50, o terceiro para 70. Quando o quarto, eu botei 120 pessoas ali dentro, no lugar que só davam 100 pessoas, eu falei, peraí, as pessoas gostam sim. Uhum. Fazendo dá certo. E, ao mesmo tempo, se você me perguntar qual é o sucesso do sarau, é o coração. Porque ali eu brinco que eu sou meio Domingos Oliveira, Mickey Mouse, e eu sou o Léo por inteiro. Eu estou ali na minha verdade, eu choro, eu canto, eu brinco, eu dou o microfone para as pessoas cantarem junto comigo. Eu acho que ali elas têm a experiência de ser inteiras comigo, sabe? Então, e são brasileiros? São só os brasileiros que moram ali? Também. Então, eu já fiz 11 saraus, maior sucesso hoje em dia, graças a Deus. Eu amo fazer o sarau. Assim, e com a pandemia, como é que você está fazendo? Não, eu fiquei 6 meses sem fazer, né? Uhum. Aí, pós-pandemia, a gente fez 2 vezes só. A gente fez diferente. Antigamente, eu ia nas mesas e levantava com as pessoas para elas declamarem poesias. Hoje em dia, eu não faço isso. Cada uma sentadas na mesa, a gente reduziu pela metade a capacidade. E aí, hoje em dia, eu boto mesas maiores. Então, são mesas de 10 lugares. Ou seja, junta a sua turma e vai, para ninguém ter que ficar perto de outras pessoas, entendeu? E o último sarau, então, que foi um sarau da pandemia, eu estava muito assim, por que eu vou fazer? Será que é só para ganhar dinheiro? Ou só para lotar? Qual o objetivo? Eu juro por Deus que eu fiquei muito pensando nisso, sabe, Gisele? Sim. Antes, na madrugada, eu e minhas madrugadas, eu pensei, eu falei assim, eu acho que eu tenho muito para dizer. Porque, assim, no momento que a gente está vivendo, que tanta gente está morrendo, que está todo mundo reaprendendo a uma nova vida, uma das coisas que muito nos salvaram foram as lives com os artistas, foram a importância da arte na vida das pessoas. Sim. As pessoas lendo, as pessoas ouvindo músicas, as pessoas assistindo seriados, filmes. Eu falei, então, eu acho que eu tenho um dever, se eu tocar a 60, 70 pessoas que vão estar ali me assistindo, e mostrar para elas que não está tudo bem, mas que bom que a gente está vivo. Que bom que a gente tem a oportunidade de estar aqui se encontrando novamente. Eu comecei a fazer um exercício com eles no sarau. Olha para o lado. Vamos valorizar esse encontro. Quantas vezes a gente está aqui e não está de verdade? Exatamente. A gente está num evento, mas a gente está respondendo o WhatsApp e nem vendo o que está acontecendo. Eu acho que essa pandemia está trazendo, está fazendo as pessoas entrarem mais dentro de si, ficarem mais, observarem mais isso. Ontem eu estava conversando com a Marta Medeiros, que é uma escritora muito importante. Conhece a Marta? Sim.
maravilhosa. Ontem fiz um bate-papo com ela aqui também no nosso festival, e fiz também há pouco tempo também com a Nelly da Pinhon, que é outra referência literária maravilhosa, e ambas falaram a mesma coisa, que esse momento a gente tem para a gente aproveitar mais ou reaprender algumas coisas, você tem que ser mais contemplativo, né? Você tem que observar mais as coisas que estão do seu lado, que é exatamente o que você está falando. E olha que você não conhece elas, e ao mesmo tempo você também cita a mesma coisa que elas também citaram. Legal, Essa questão da contemplação, do olhar ao seu lado, de prestar atenção nas pessoas, de estar mais no aqui, mais no agora, dar mais valor nas pequenas coisas. Mas e vou te falar, É super e a resposta está do nosso lado o tempo todo, né? Exato, e a gente percebe. Então, eu fiz um exercício mesmo, tipo assim, olha, eu sei que não é bom, mas podia estar sendo pior. Exato. Entendeu? Então, eu acho que foi muito especial, assim. Então, quando eu ganhei o prêmio de melhor evento da Flórida, você vê, um esquisito como esse, de repente eu estou aqui há pouco tempo e eu sou indicado, só de ser indicado, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu falei, opa, eu indicado? Como assim? Tem tantos outros eventos, né? Tem um Brazilian Day, tem eventos maiores, tem eventos bacanas, maiores mesmo, assim. Só que eu acho que eu ganhei esse prêmio porque eu toquei o coração das pessoas. Eu mostrei para as pessoas que você pode ir para um sarau, e no início as pessoas não sabiam o que era sarau, tá? As pessoas falavam, mas sarau? O que é sarau? Isso é muito comum no Brasil, né? Mas mesmo sem saber, elas iam. E elas foram se apaixonando. Então, mesmo sem saber o que era sarau, as pessoas voltavam. É gostoso, é legal, vou sem preconceito, vou levar meu amigo, vou levar mais outra pessoa. E quando viu, virou o que virou o sarau. Que coisa boa, Léo, que delícia. Vai continuar com esse projeto por um tempo bom, né, Thiago? Estou morrendo de vontade de voltar, estou com uma saudade de fazer. Ai, que delícia. Eu fico feliz mesmo, eu fico muito contente. Eu acabo o sarau, me sentindo a Ivete Sangalo depois de um trio elétrico. Não está entendendo? Eu saio assim, meu Deus! Ai, que delícia. Coisa boa, Léo. Léo, o nosso tempo está quase acabando, mas eu queria que você deixasse aí para o pessoal que é ligado em teatro, onde que eles podem procurar você, os seus cursos, ou os seus canais? Então, como que o pessoal pode ter essa conexão contigo? Eu sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, né? Eu tenho um Instagram quase com 400 mil seguidores. Mas, na verdade, eu estou desenvolvendo um curso de teatro que, quando eu vou para o Brasil, eu estou querendo até fazer ele um pouco no Brasil, que eu desenvolvi um curso de teatro para quem não quer ser ator. Aí você vai falar, mas Léo, mas fazer um curso de teatro para quem não quer ser ator, para quem então? Esse mundo novo que a gente está vivendo, muita gente teve que aprender a se reinventar. Eu vejo esse meu melhor amigo, o dentista, o Fábio, ele de repente teve que fazer uma live com um pessoal de odontologia. E de repente as pessoas começaram a ter que se virar, a fazer live, a fazer sei lá o quê, e sem saber fazer, porque é difícil. É muito fácil pegar o celular e falar uma besteira aqui, para muita gente isso é completamente difícil. É muito sério, Então, o que eu fiz? Preparei um curso com 12 encontros, que a gente vai se conhecendo, e eu faço técnicas de relaxamento, dicção, expressão corporal, técnicas de oratória, aprender a manusear a câmera, para onde olhar, para que falar, onde falar, e dando autoconfiança para a pessoa saber que, não é que você vai fazer um teatro para fazer uma novela, para fazer uma peça. Você vai fazer essas aulas, essas noções de teatro, que eu vou te ensinar como é interessante você, através da arte, ver o mundo. Porque eu acho que se todo mundo tivesse feito teatro, falo isso defendendo a maior bandeira do mundo, todos seriam tocados por um bichinho diferente. Acho que o mundo visto com essa vertente, ele fica um mundo mais interessante de ser visto. Sabe? Meu irmão que é médico, se ele tivesse feito teatro, ele teria uma forma de saber conversar melhor com seus pacientes, sem ser muito... Olha, que bacana. Então, várias coisas. É muito engraçado. Meu irmão mais velho, ele é economista, né? Então, no início, eles me brincavam muito. Teatrinho do Léo. O teatrinho do Léo, sei lá o quê.
Aí, quando ele entrou para uma empresa, uma multinacional, a pessoa contratou ele começou sendo trainee e tal, a pessoa falou, olha, você é maravilhoso, você fez Fundação Getúlio Vargas, seu currículo é maravilhoso, mas você tem um grande problema, que você não sabe falar direito. Eu acho que você precisava fazer uns 6 meses de um curso de teatro para estar mais para as reuniões. Eu olhei para ele e falei assim, ah lá, olha o teatrinho do Léo aí, ó. Eu acho um curso muito interessante. E para esse momento que a gente está todo mundo se redescobrindo, é um curso muito importante assim, para os tempos de hoje. Eu concordo com você. Eu acho que a questão de empatia e de relacionamento daqui para frente, acho que vai ser fundamental para esse novo mundo, né? Para essa nova forma de viver, né, Léo? Gisele, vou te falar, se você me perguntar como é que foi esse ano, eu sei que é um ano muito, né, triste, muito sério no mundo inteiro. Sim. Mas não posso reclamar de um ano, assim, ao mesmo tempo, muito revelador, que me ensinou muito. Talvez, de repente, se não fosse nessa pandemia, eu não estaria morando fora do país, porque eu não ia poder voltar. Então, e não ia ter feito um lançamento com tanto coração como eu fiz o lançamento do Chapeuzinho. Exatamente. Eu não teria, de repente, me entregado tanto ao sarau. Então, eu fui me apegando às coisas como se elas fossem realmente muito sérias. E eu estou num momento me sentindo tão artista. Juro por Deus. Que coisa boa. Eu estou muito feliz. Eu estou realmente, eu falo com emoção, eu falo com vontade, eu estou aqui com você na Flipossos de coração mesmo. Eu não estou tipo, vamos lá, vamos fazer mais. Então, eu acho que isso me trouxe muito esse 2020, sabe? De estar realmente. Estar de corpo presente mesmo, assim, sabe? Então, eu volto a falar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Confesso que estava até nervosinho antes de começar. Eu falei, caraca, que gracinha. E eu estou muito emocionado de ter conseguido realmente bater esse papo. Dá vontade de passar aqui mais 2 horas conversando. É muito gostoso. Já somos amigos, não quero nem saber, Gisele. Ano que vem, se você não me convidar, eu vou ficar carente, tá? Ah, sim, eu vou chamar você para vir pessoalmente para Poços de Caldas. Você vem. Se você não me chamar, vem com o marido, filho, periquito, papagaio, vem todo mundo para Poços de Caldas. Vem com o maior prazer aqui. Que delícia. Ô, Léo, eu quero te agradecer muitíssimo também pela gentileza, pela oportunidade. Quero agradecer a Editora de Ouro, a Nova Fronteira, por ter sugerido falar com você, cara. Nossa, você merece tudo que você tem. Você realmente é uma pessoa sensacional, é muito carismático, é muito simples, muito humano. Você merece tudo de bom. Tá? Eu tenho certeza que esse livro seu vai fazer assim, um super sucesso. E o próximo livro infantil vamos lançar aqui. Sim. Tá? E lembrando que o pessoal pode adquirir o livro do Léo aqui na nossa feira virtual, né, Keila? Isso mesmo. E eu até gostaria de fazer uma consideração aqui, antes de entrar nos agradecimentos finais, é que para iniciar esse sábado, nada melhor do que Léo Fux, né? Uma definição muito simples da pessoa dele é energia positiva, né? Eu senti isso ontem quando eu falei com ele à noite, né? Para a gente fazer o nosso teste aqui. E hoje de manhã a gente já sente, né, essa vibração. Eu entrevistei o Alexandre Comino essa semana aqui no Flipossos e ele falou uma coisa que eu acho que calha muito, né, principalmente com o Léo, que a gente sabe quando é verdade, a gente sabe quando é positivo, né, a gente consegue sentir. E mesmo nós estando aqui em Poços de Caldas, né, no Brasil, e o Léo lá nos Estados Unidos, a gente sente essa vibração tão positiva, né, alegria. Então, de fato, como a Gisele mencionou agora há pouquinho, você é merecedor de todo esse sucesso, de todas essas coisas que acontecem, as pessoas que estão em volta de você serem tão positivas para cima, né? Porque você é isso, você é essa energia positiva. Ô, gente. Verdadeiro, né? Eu tô quase vontade de chorar aqui, emocionadíssimo. E é isso mesmo, e é uma meta que eu tracei cada vez mais esse ano, que se não é para ser completo e ser de verdade, não tem por que ser. E é isso, a sensação que eu tô é como se eu estivesse aí em Poços de Caldas com vocês. É mesmo, não é uma delícia? Do lado, para a gente ficar junto, conversando,
Porque se não for para ser assim, gente, se viver a vida pela metade, qual é a graça? Se eu vou querer lançar meu livro e não me entregar para lançar meu livro, qual é a graça? Sabe, eu acho que as relações, elas têm que ser de verdade nesse momento, sabe? A gente não pode aceitar mais ou menos. Sim, com certeza. Léo, então, mais uma vez, querido, você vai falar alguma coisinha e encerrar, Keila? Sim, gostaria de fazer o agradecimento aos nossos convidados, Léo Fux e Gisele Ferreira. O Flipostos 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais, em parceria com a NUB, Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, PDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Imóveis Trevisan. Agradecemos aos editores e expositores e aproveite o nosso intervalo para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento e, inclusive, você encontra o livro do Léo Fux lá na nossa feira. E a nossa próxima atração será às 11h30, com a exibição do documentário Luiz Gama, jornalista e protagonista negro. Léo, Gi, muito obrigada mais uma vez por esse encontro maravilhoso. Um grande beijo para vocês. Beijo, Léo. Obrigada por tudo. Tchau. Comecei meu sábado com o pé direito e muito feliz. E obrigado para a Flipostos ser a primeira feira literária que eu participo. Olha que lindo. É muito importante, porque vai estar guardado aqui a vida inteira. Que delícia, obrigada. Muito bom. Saiba que nós também estamos aqui muito felizes com a sua participação nesse sabadão aqui, cheio de energia, cheio de coisas boas. Oh, que bom, que bom, que bom. Obrigada, que seja melhor ainda hoje o dia. Se Deus quiser. Assim muito obrigada, viu? Tchau, gente. Beijo. Beijo, meu lindo. Tchau.